Bom, a primeira coisa aí de novidade, eu adoro introduzir uma novidade bem introduzida. Eu já antes, nos áudios anteriores, na verdade não foram nos áudios, foram no envio que eu mandei para vocês. Se vocês repararem, quando eu mando ali o resumo do artigo, eu estou botando o resumo do artigo e estou botando depois do resumo do artigo, sempre botei o link para o texto do blog e depois um link. Agora eu estou a incluir isso, né? Já é a segunda vez que eu vou mandar o link para o vídeo que o notebook LLM do Google está fazendo. É um videozinho de 5 minutos. É bom para quem quiser aprofundar, gostou muito do trabalho, vai dar uma olhada aqui como é que eles fizeram o resumo e também pode compartilhar com outras pessoas, né? Porque faz ali um trabalho. E eu não me lembro exatamente qual foi a mentoria, se eu não me engano foi com o Marcelo, que me deu essa dica. Eu estava fazendo os áudios e aí eu comparei no TikTok que o envio de um áudio com uma foto única é bem abaixo de um envio por texto, com vídeo. E uma outra coisa também que me chamou a atenção, que eu quero compartilhar com vocês, não sei se é uma malandragem do Quai, mas aí eu comecei a produzir, né, material sobre Paquera 2.0 no fim de semana. Já botei 2 vídeos produzindo aí com LLM do Google. E o mais interessante foi que o primeiro vídeo já atingiu 1.000 pessoas. Isso no TikTok é muito difícil. 1.000 visualizações. Será que o Kawaii ele faz uma malandragem para aumentar o número, para aumentar o interesse das pessoas? Não sei. Sei que, objetivamente, o que de repente no TikTok tem menos, no Kawaii tem mais. Então fica a dica aí para a galera. Tem uma coisa que eu acho interessante, né? Então isso aí coloca, né? Então eu estou mandando para vocês, acabei não falando, né? Estou mandando para vocês o post, o texto, vai um link com o áudio, um link com o texto, e agora vai o link para o vídeo. Então eu acho que é isso, né? Já tinha falado, então complementa. Então recebe essa história aí. Eu botei na porta aqui, em função das conversas que a gente teve, eu coloquei o seguinte dizer na porta, né? Tem vários dizeres aqui: acredita no projeto, não vim para este planeta a passeio, torne o que é ruim mais difícil, o que é bom mais fácil, se fosse fácil todo mundo fazia, e botei: a ansiedade não é uma boa conselheira. Por quê? No momento que você está num momento ansioso, você tem que dar uma respirada e não sair fazendo coisas e tomando decisão, porque senão você entra num looping. Entra num looping, porque a ansiedade, né? E aí eu acho que aqui estava pensando que a gente pode chamar de 2 tipos de ansiedade: uma ansiedade mais passageira, uma ansiedade mais estrutural e uma ansiedade mais estrutural, né? As pessoas, meus filhos e tal, o pessoal comenta que eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu diria que eu sou uma pessoa muito ativa, que é uma coisa diferente, né? E aí eu digo assim, eu brinco aqui dizendo que eu sou uma pessoa zen. Aí quando eu falo, o que tu é zen? Eu falo zen paciência, né? Então eu sou sempre agitando, etc, etc. Sou uma pessoa mais agitada. Mas isso não quer dizer que a agitação, a vontade de fazer as coisas é a ansiedade. Mas, por exemplo, aí vamos falar de uma ansiedade momentânea, a gente já conversou sobre isso. Quando eu vou pegar ônibus, claro que já estou várias vezes descendo para o Rio, etc., mas já estou mais tranquilo. Mas, de qualquer maneira, dá uma ansiedade. Eu vou olhar a passagem, eu já comprei a passagem, já verifiquei a passagem, vou lá, olho de novo, vejo se está no bolso, não sei do que, papá, babá. Então cria aquela ansiedade momentânea. Falei também no artigo, né, sobre os momentos de transição, mudanças de emprego, mudanças de residência, mudanças de relações sexoafetivas, tudo isso gera um momento de transição em que a ansiedade tende a crescer.
E aí você tem que saber gerenciar para você não ficar tomando decisões, né, a partir da ansiedade. Então você tem que procurar relaxar e dizer, cara, como é que eu vou, primeiro, estar ansioso em momentos de transição, não é você que é maluco, não é você que tem problema, etc. Todo mundo fica. O que a gente tem que ver é o seguinte, diante disso, como é que a gente trabalha essa brincadeira e como é que a gente opera com isso. Beleza? Show. O nome do artigo é o seguinte, quando o foco é aprender, o bem-estar vem por consequência. E aí tem uma coisa que eu fiquei muito satisfeito essa semana, eu já falei para vocês que eu e o Fernando, quando a gente caminha, a gente tem os tops dele, os meus tops, e a gente até agora está criando o top do passeio, né? O top da caminhada. Acabou não fazendo, mas eu estou querendo propor. Qual foi o top da caminhada? Isso faz muito bem, né? Sugiro a vocês, pessoas que vocês se encontram frequentemente para tomar um café, joga essa brincadeira do top, que é uma coisa que joga a história para cima. Bom, então, eu fiquei muito satisfeito com os feedbacks, né? Eu estou fazendo a mentoria com o Andrei está dando um curso numa pós importante, e a gente conversou muito como é que ele ia preparar, ele estava começando o curso, e como é que ele ia preparar, e aí eu dei as dicas do Nepô, da aula presencial. Então, por exemplo, fica aí para vocês também. Eu não tenho PowerPoint, vocês sabem disso, né? Eu falo lá 20 minutos, depois dou uma geral em todo mundo, ou pelo menos em boa parte dos alunos, porque isso cria conexão, cria uma personalização da aula. Porque no momento que a pessoa comenta alguma coisa, eu falo, bom, eu falei isso, o que vocês acham? Fulano, o que você acha? Aí, a personalização, por quê? Porque aí, depois que a pessoa comenta, não é assim, comentou, agora acabou. Não, você comenta em cima do comentário dele. Pô, concordo com isso que você falou, isso eu não tinha pensado, às vezes eu falo isso. Bom, isso aí é uma característica que tem no mainstream, vamos lá, vamos dar uma olhada nesse conceito que você está usando, aquele papo de sair da caixa, do ponto de vista prático, aí você vai questionando esses conceitos mais fracos, né, dentro do conceitualismo mais forte e tal, e depois no final, e aí faz isso em vários ciclos, e no final, eu, por exemplo, sempre fico na porta agradecendo a todo mundo, dando um abraço em todo mundo, né? E aí eu passei para ele, ele gostou muito e tal, e dá esse feedback. Aí o artigo tem a ver, eu estou falando isso porque o artigo tem a ver também com a satisfação que eu tive hoje. Fiz a mentoria bem cedinho com o Josuel, 5 horas da manhã, o vizinho aqui reclamou aqui de barulhos de madrugada, né? E 5 horas da manhã, que às vezes eu fico aqui conversando e tal, eu falo baixo, né? Já, aqui a parede é bem fina, né? Aí eu subi, fui fazer lá em cima, perto da sauna, e aí fiquei tranquilo, etc, etc. E o Josuel contou uma história maravilhosa. E a partir daí eu fiz umas reflexões sobre essa história. O que ele conta? Ele vem de uma família muito humilde, ele é um ótimo contador de histórias, brasileiro / nordestino, e aí ele vai contar uma história que é interessante. Esse já é o 3º livro, né? E eu estou agora, ele contratou uma empresa para produzir o livro, eu estou só na parte estrutural do livro, né? Nas questões estruturais. E aí ele conta a história que lá a família dele, toda a família dele, não tinha pasta de dente, então eles perdiam os dentes. E ele perdeu todos os dentes. E o mais interessante que eu achei da história, né, é que não ter dentes faz com que você não sorria, porque você fica com vergonha de sorrir porque não tem dente. Olha só o efeito, o impacto que isso tem na saúde emocional das pessoas. Você ter vergonha de rir porque você não tem dente. Aí ele resolveu, como missão, a partir desse problema que ele teve quando era garoto, ele resolveu ter como missão ser dentista. Aí correu atrás de ser dentista, pagou curso, não sei do que, papá, não passou na faculdade. E aí ele falou, não, mas eu quero ajudar as pessoas a ter sorrisos. Olha só que interessante. Ele não estava querendo ajudar as pessoas a terem dentes, mas as pessoas a terem sorriso. E a importância do sorriso para a vida das pessoas. E aí ele falou, não vou conseguir ser dentista, mas então eu vou
inverter a brincadeira e vou abrir uma empresa de plano de saúde dentária. E aí montou uma empresa de plano de saúde dentária que está bombando, que funciona e tal, e ele conseguiu possibilitar que muita gente possa ter um plano dentário. Isso aí já teve no João, já expandiu da Paraíba para outros lugares e tal. Então isso é uma história maravilhosa. E aí eu venho na reflexão, né? Aí a gente está falando aqui de potencialismo. Aí eu fiquei refletindo sobre isso e comecei a pensar no seguinte: a gente tem, na verdade, eu mandei para vocês, o potencialismo profissional. E aí eu fiz uma divisão. Faltava fazer isso, né? Eu chamei de potencialismo profissional, potencialismo relacional e potencialismo de lazer. Primeiro eu mandei para esse, né? O potencialismo profissional. O potencialismo profissional, aí nós vamos para a brincadeira do Ikigai. Qual é a proposta do Ikigai? Você tem que ter, né? E aí eu fiz uma adaptação. Então, no potencialismo profissional, você tem 2 clientes. O primeiro cliente é você. E o segundo cliente, você pode até dizer que está invertido, mas tem que ser um jogo, né, que funcione. Tem que ser uma dupla de vôlei. O cliente você vai ter a métrica do bom TR6. Já não é mais bom TRC, tem um S no final de singularidade. O bom TR6 é a métrica para você ver se aquilo que você está fazendo está te deixando satisfeito, está te levantando o astral, né? Beleza. E aí você tem um outro cliente, que é o cliente externo. E aí eu estou falando do profissional. O profissional é um gerador de receita. Qual é a diferença desse potencialista profissional para o potencialista de lazer? O potencialista de lazer, o potencialismo de lazer, ele não tem necessariamente o cliente externo. Eu, quando vou fazer foto aqui, eu estou fazendo aqui um estudo aqui de Teresópolis, fazendo várias fotos, etc, etc, né? Esse estudo que eu estou fazendo de Teresópolis é um estudo que eu não tenho objetivo nenhum. Eu tenho lá na Udemy, já cheguei a mais de 8.000 alunos de curso de fotografia artística. Eu não tenho objetivo nenhum de ganhar dinheiro com isso. Não é que eu não quero ganhar, para mim não é importante. A pintura que eu estou fazendo, dei todos os meus quadros. Até quis botar para vender numa lojinha aqui, acabou não dando certo, mas não era para ganhar dinheiro, era para financiar a compra dos quadros e das tintas e dos pincéis, para viabilizar o negócio. Então, não tem cliente externo. Mas o que acontece? O meu cliente interno, quando eu pinto, agora eu fiz uma coisa bem legal, eu fiz uma pintura com bandejas daquilo que você compra no supermercado. Eu acabei de comprar brócolis com couve-flor, né? Eu ia comprar só brócolis, mas o brócolis, o fundo era preto da bandeja. Eu comprei o branco, porque eu quero fazer uma experiência com branco. A bandejinha branca. Aí pintei em cima daquilo. E dei para uma caixa de supermercado que está saindo de lá, indo para um outro emprego, dei para ela de presente. Ou seja, aquilo que eu comprei no mercado, que eu ia jogar fora, que ia sujar, eu transformei numa pintura. Tudo isso para mim é o quê? É potencialismo de lazer. Não estou preocupado com a grana. Uma vez eu me lembro que teve um senhor num condomínio que ele falou que a gente fazia colagem com meus filhos, ele perguntou: para que vocês estão fazendo isso? Que dinheiro que dá isso? Qual é o objetivo disso? Então, na cabeça dele, ou você ganha dinheiro com uma coisa, não faz sentido. Então, a gente tem o potencialismo, que é o potencialismo profissional, que vai gerar receita, que é fundamental, mas você pode ter os seus potencialismos de lazer, seja a poesia, como é o meu caso, a flauta, a pintura, a fotografia, etc, etc. Você vai desenvolvendo, você vai aumentando o seu bom TRC, da mesma maneira, né, que a escola aqui tem o meu potencialismo profissional. E aí estou descobrindo agora, né, nessa jornada, e aí tem uma coisa que eu acho que é importante, e foi uma coisa que me tranquilizou muito, né, nessa jornada que eu estou passando, que é o meu momento de transição em busca aí da namorada 3.0, já tive a primeira, a segunda, estou na terceira, né, foi o seguinte: o objetivo, e aí vem a história, o eixo central do artigo. O objetivo
mais importante que a gente tem que ser é o aprendizado. No momento que você foca no aprendizado, né, e, por exemplo, eu saquei isso, né, o que eu estou aprendendo é como eu me relacionei no passado, como eu estou vivendo um momento de transição, como é que eu gerencio a minha ansiedade, como eu gerencio a minha situação, né, o que eu estou aprendendo, o que eu estou aprendendo do que eu quero como relacionamento, e aí vem a história do potencialismo relacional. Eu estou procurando uma pessoa também potencialista para me fortalecer, né? Então, tudo isso é um aprendizado. Quanto mais eu aprender, quanto mais eu estiver dedicado ao aprendizado e não ao resultado, mais eu estou aprendendo, mais eu estou indo à frente e mais eu tenho chance de chegar num resultado melhor. E quanto mais eu vou trabalhando no aprendizado, mais eu vou gerenciando melhor a minha ansiedade. Porque o grande problema que a gente tem nos momentos de transição é justamente a ansiedade, né, tomar conta e você começar a tomar decisões que não são as melhores. Bom, então estamos aí falando sobre tudo isso. As melhores frases do artigo são as seguintes: quem coloca o aprendizado no centro transforma cada erro em degrau. O propósito é o farol, o aprendizado o combustível. A vida muda de direção quando paramos de buscar resultados e passamos a buscar melhoria contínua. Aprender com os processos é o antídoto mais eficaz contra a ansiedade. Relações potencialistas não sugam energia, multiplicam sentido. Toda missão genuína nasce de uma dor pessoal transformada em serviço coletivo. Aí é o caso específico do Josué, né? O foco no aprendizado te dá algo que o resultado nunca dá: serenidade. Então, é amenizar a ansiedade, aumentar a tranquilidade, ter mais tempo e o aprendizado contínuo. Aí vamos para um provérbio chinês que diz: a aprendizagem é um tesouro que seguirá seu dono por toda parte. A aprendizagem é um tesouro que seguirá seu dono por toda parte. Nietzsche: quem tem um porquê para viver pode suportar qualquer como. Já conhecemos essa. Da Vinci: aprender é a única coisa que a mente nunca se cansa, nunca tem medo e nunca se arrepende. Olha que coisa linda. Aí vamos de Confúcio: escolhe um trabalho de que gostes e não terás que trabalhar nenhum dia na tua vida. Já falamos essa também. E a do Steve Jobs, que é boa, é: seu trabalho vai preencher uma parte grande da sua vida. E a única maneira de fazer um ótimo trabalho é amar o que você faz. Steve Jobs. E a frase que abre o artigo é do Gandhi, que ele diz: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Repito: viva como se fosse morrer amanhã, aprenda como se fosse viver para sempre. Mahatma Gandhi. É isso. O que vocês dizem?